Tendo dúvida é sinal de que estudaram, né? Sim. Pode dizer aí, Fábio. É, assim, não é uma questão que estava na lista que o senhor passou, mas estava naquelas questões que o senhor passou em sala de aula, nas Sim, notas de sim. aula, que é para mostrar que todas as isometrias da esfera são restrições de aplicações ortogonais, né? Do Rn mais um, né? Se a esfera for o Sn, por exemplo. Ela Isso. está no Manfredo, no caso. Ela está no Manfredo. Só não estava na lista, né? Mas, Tem assim, aí eu. certeza que essa não estava? Pra mim que tá. O seu pulou ela. Era, se eu não me engano, ela era 5, né? O seu passou 4, depois 6. Aí ela não tava. Tava naquelas da sala de aula. Ah, Enfim, certo. Eu acho que eu botei na sala, né? Aí, como eu já tinha que botado tinha umas aqui. notinhas de aula com as questões, né? Que o senhor deixou lá Uhum. pra gente ver. Certo, certo. Aí Então, eu tentei fazer, né? Mas não consegui. Aí foi olhar uma solução. Aí na solução, é, eles usaram, né? O pessoal que fez a deixa eu ver solução até usou se eu encontro. É no capítulo 2, né? no 1. 1, né? É, O pessoal aqui vê qual é a questão. Mas enfim, basicamente é essa, né? As isometrias da esfera exato. são restrições de isometrias do Rn. Aplicações ortogonais lá do Pronto, aí sim, aí a sua principal dúvida, assim, nessa assim, questão. foi um fato lá que eles usaram, que era tipo assim, que eles disseram que toda aplicação que preserva o comprimento de arco preserva ângulo. Aí eu não entendi como é que. Não sei como é que mostra isso, na verdade. Preserva comprimento de arco, preserva o ângulo, né? Ele. Porque assim, ele começou a solução. Aí ele, por exemplo, seja F, né? Uma isometria da esfera. Aí ele Isso, pegou acho uma que é qual é a curvazinha lá. questão. A Só uma 5, né? dúvida. Aqui. Desculpa. O, o senhor não fez essa em sala, não? Em aula? Ou não? Na aula anterior de dúvidas? Não, a gente fez. Sim, nessa fez sim, mas essa questão aí dele é sobre o método de resolução. Eu acho Ah, que é dessa. Se essa propriedade aí, né, que ele falou, Foi que essa, eu fico usando essa propriedade que eu achei bem interessante, né? Só que não tenho nem ideia de como mostrar. é vamos só o detalhe aqui, né? Porque às vezes a prova, essas questões aqui eu fiz de uma maneira, até tem uma prova de um resultado que a gente viu na última aula, eu creio, que o Manfredo ele faz de duas formas e outra coloca no exercício, né? Ele faz de uma e a outra vai para o exercício. Eu fiz a do exercício. Bem, isso daí eu creio que ele está usando a identidade conhecida como identidade de polarização, talvez, não sei se é isso exatamente, mas é questão 5 aqui, certo? Então vou só marcar aqui, que aí se a gente voltar para ela. Mas a questão em si que o Fábio está fazendo é sobre uma propriedade de resolução. Então seria meio que uma propriedade se preserva um Comprimento de arco. Aí ele disse que preserva ângulo também. comprimento de arco. Sim. Aí diz que essa é uma propriedade da esfera até, que aí como na esfera, toda aplicação que preserva comprimento de arco preserva ângulo, aí pá. Aí a solução sai bem ligeirinha depois disso. Se preserva o comprimento de arco na esfera, então automaticamente ele diz que preserva Isso, com a métrica induzida, né? a métrica induzida, né? A É métrica da esfera, né? exato. Então, só antes aí do colocando no chat, mas enfim, eu creio que a ideia seja de que você vai ter o comprimento de arco dado por essa expressão aqui, né? Integral de alfa' de t, né? Sim. De A até B. Isso aqui é o comprimento de arco, né? Isso aqui, onde esse arco aí, claro, vai ser um arco geodésico, não é isso? Sim.
Isso aqui seria o L de gama. Agora, Acho que é alfa, não sei. é, De alfa. o de alfa, enfim. Eu vou, só para ser contrário, eu vou botar um gama aqui. Mas eu tenho a justificativa de ser gama, que é por ser geodésica, né? Ah, certo. Mas a priori isso aí vale para toda a alfa, né? Porque os arcos na esfera, pelo que eu estou entendendo, são arcos geodésicos, né? Sim. Você pode ter outras curvas, você pode ter, por exemplo, na esfera aqui, você pode ter as esferas pequenas, que a gente chama. Você tem aqui os círculos máximos, só que em dimensão alta são esferas também, certo? E aqui a gente tem os paralelos. Essa aqui a gente chama de esferas pequenas. E aí, claro, tem o polo sul e o polo norte. Enfim, se preserva o comprimento de arco, então a minha aplicação de maneira natural, ela vai ter que preservar a métrica, não é isso? Vocês, Isso. porque ela preserva na integral, mas como eu posso fazer essa integral aqui cada vez mais restrita, então eu posso dizer que ela vai ter que preservar, isso aqui implica, por continuidade, que a minha aplicação, se eu tiver uma feed SN em SN, que preserva comprimento de arco, então, módulo de V é igual a módulo, bem, aqui eu vou ter que trabalhar um pouco com a diferencial, né? Eu vou ter essa propriedade aqui, né, pessoal? É. Mas aí ele diz que no caso, por exemplo, módulo de V é igual a psi de V. Se ela preserva o. Ele diz que módulo de V, Na verdade, ele coloca assim, né? Ele pega dois pontos, P e Q, e diz assim, que o produto interno de P com Q é igual ao produto interno de psi de P com psi de Q. Né? Mas eu acho que é equivalente a esse aí do comprimento, né? Porque com a isometria a gente sabe que isso aí sempre ah, vale, né? Independente. não, agora eu acho que eu tô realmente agora entendendo a ideia dele, né? De fato, ele diz que preserva o arco ou o comprimento do arco. Que é você pegar a curva gama e compor com a psi, né? Fazer o psi bola Isso, gama. Aí vai ter uma nova curva, aí vai ter o mesmo comprimento da gama. Aí diz, como isso é válido na esfera, aí diz então que para quaisquer P e Q, né? Aí o produto terno isso. de P com Q vai ser igual ao produto terno de psi de Q com psi de P, por exemplo. Aí eu achei estranho, né? Porque a priori a gente sabe que isso vale para diferencial da psi, né? Por causa que ela é isometria. Agora, para psi que foi o que pegou, né? Eu achei bem. De fato, agora tem um detalhe, porque a gente está meio que vendo que o seguinte, eu tô em dúvida aqui na questão, é mais a formulação, né? Então, se ela preserva o comprimento de arco, de fato, não quer dizer que ela preserva o arco, né? Porque o arco ele sai de um pedaço e vai para outro. Ela E os preserva. arcos, para a gente, os arcos geodésicos. Só que você entenda que a gente não tem na esfera, se você tem P e Q, automaticamente você pega o círculo máximo, certo? Então você faz, digamos que uma rotação adequada, de tal forma que o seu P e o Q, você faz um corte, certo? P e Q é um corte transversal, e eles estão aqui, dessa maneira no plano, ok? Sim. Então, você vai, faz um sistemazinho de coordenadas. Esse raio é 1, né? Aqui a priori. Então, aqui, esse raio seria 1. E esse camarada aqui é o arco em radianos. Isso aqui é um θ, porque o raio é 1. Então, de fato, se ela preserva o comprimento de arco, ela preserva o ângulo. Por quê? Porque o arco, ele é o próprio ângulo. Aí, se você tiver em raio maior,
Aí você faz essa, digamos assim, você reduz, você desenha uma esfera unitária dentro ou fora, né? Aliás, dentro, né? Se o raio for maior que 1. Se o raio for menor que 1, você desenha uma esfera unitária fora. E aí o arco está preservado ali e multiplicaria por essa constante. É nesse sentido aqui. Aqui, por exemplo, se a esfera for unitária, então é a mesma coisa dizer que preserva o ângulo, né? Porque o ângulo aqui eu estou imaginando ele em radiano, certo? E aí o ângulo em radiano é o comprimento desse pedaço aqui. Que aí é o comprimento da curva lá no Rn mais 1. Agora, se você está em uma esfera não unitária, né? Vamos lá. Preserva o comprimento de arco, mas a esfera é não unitária. Aí você vai ter que fazer o seguinte, né? Você vai ter que fazer uma meio que uma... Vamos supor que seja menor a esfera unitária, né? Deixa eu ver aqui. E aí você tem esse comprimento de arco aqui. Tem a mesma coisa, tem o P e tem o Q, certo? Por quê? Sempre que você tiver dois pontos, você corta com um plano que contém eles dois e passa pela origem, né? Então, automaticamente você tem 3 pontos, né? Você tem a origem com esses 2 pontos, então você tem um plano. Então, esse plano é único, e aí você bota ele como sendo esse plano aqui que eu desenhei, e aí você faz essa linha aqui, né? Então, se ela preserva aqui esse comprimento de arco, que é esse camarada aqui, então, quando eu fizer a isometria, vamos supor que o φ de P, vou fazer meio que um desenho meio quase correto aqui, né? Deixa eu só fazer aqui, né? Para não dar um desenho ligeiramente errado, certo? Ligeiramente aí o teto daqui, e aqui esse camarada aqui é o φ de P, e esse outro camarada aqui é o φ de Q. Então, automaticamente, o seguinte, ela preserva o comprimento de arco, então esse comprimento aqui é o mesmo, né? Sim, sim. Restaria você mostrar que esses comprimentos aqui deixa eu ver aqui, vamos ver se tem alguma propriedade de semelhança de triângulo que daria, né? Então, vou colocar aqui, ó. Esses em vermelho também, você deveria mostrar que eles são de fato iguais. Aqui eu creio que você pode fazer, não sei se aquele teorema de Tales dá certo aqui, né? Mas talvez não por conta que são arcos, né? Aqui. Bem, aqui é proporcional de fato, certo? Então eu posso dizer que o comprimento dessa esfera maior aqui, o comprimento da esfera maior é o quê? É 2πr, né? E da outra é 2 da pequenininha. Deixa eu ver aqui, tá mais para o seguinte. Aqui o raio é unitário. Dá 2. E a outra pequena dá 2π. Certo? Isso aqui eu chamar de θ1. Isso aqui θ2. Então eu tenho que θ1 é igual a... Eu vou colocar assim, PQ dividido por 2πr.
E quem é θ2? Isso daqui. Deixa eu ver aqui. Só um detalhe aqui, na verdade, isso aqui, 2π, certo? Mantém-se essa proporcionalidade aqui. Π de PQ. Π de Q. Aqui, basicamente, você cancela o que é possível. Então, se ela preserva arco, então esse camarada aqui é igual, né? Então, você está essencialmente dizendo que θ1 sobre 2π é igual a θ2 sobre 2π. Ou seja, θ1 é igual a θ2. De maneira bem... Caraca, muito bom, professor. Oi? Não, muito bom, muito bom. Não acho que eu não ia ver isso nunca. É porque eu acho que aí é mais uma questão de proporcionalidade, né? Agora, se você quiser ver, por exemplo, se ela preserva o comprimento dos arcos, aí você quer dizer... aí a resposta que ele diz é que preserva o ângulo, não é isso? Que acho que foi o que você mostrou aí, né? Que os ângulos É isso. não são os mesmos. Os ângulos fossem iguais. Agora, dizer que se ela preserva... pronto. E aí vai. Basicamente, essa proporcionalidade que você tem entre os ângulos. Aí é geometria analítica, né? Verdade, verdade. Pronto. Tinha alguém aí que escreveu no chat. Deixa eu ver aqui o que foi. Deixa eu voltar para a corzinha azul. Fui eu, professor Leandro. Pronto, Leandro, você pode falar aí para a gente ver enquanto eu vou lendo aqui? Posso sim, professor. É que eu estou com uma dúvida na questão 5 do capítulo 3, a página 91. É a do campo de Killing, é a letra C. Tem ali uma passagem que eu não estou conseguindo ver o porquê ele está usando daquela forma. Certo, do campo de Killing, né? Vamos ver aqui logo a questão. Questão 5, achei que era uma... do capítulo 3. Essa daqui, né? Aqui, né? Seja M conferencial de vetores em uma isometria, seja Y, o campo de vetores definido por Y de P é diferencial do outro camarada, né? É uma isometria também. Então, Y é um campo de Killing se somente se X também o for. Eu entendi, professor, a ideia da demonstração, que no solucionário a pessoa responsável, a pessoa que fez a solução, tomou um φ como sendo uma curva integral e fez a composição com F, né? Com essa isometria F aí, né? E aí montou um φ barra, ele chama φ barra F composto com φ. E trabalhou para mostrar que esse φ barra é uma curva integral de y, né? Eu entendi a ideia dessa maneira. A questão é que no momento em que ele faz o cálculo do φ barra, eu acho que ele pode estar fazendo alguma identificação aí, porque o φ barra, como ele é F composto com φ, o domínio de φ barra é o domínio de φ, ou seja, o intervalo epsilon menos epsilon, epsilon cartesiano U. Então, na hora que o φ barra é avaliado, na minha visão, ele deveria ser avaliado em um T pertencente ao intervalo menos epsilon, epsilon,
e um ponto pertencente ao aberto U. Mas do jeito que está sendo feito aqui na solução, o φ barra está sendo avaliado em T, F de P. Mas F de P cai em N. E aí eu imaginei que, como ele tem uma isometria, talvez ele esteja fazendo uma identificação do aberto U de M com o aberto V de N. Mas eu não tenho certeza se é isso realmente que está sendo feito. E aí eu gostaria de saber se é isso mesmo, né? O resto a ideia toda eu consegui compreender, as outras contas tudo bem. Só essa passagem Certo, né? Aqui você tem, né, especificamente. uma vizinhança de P, então, aplicação diferenciável, daqui a trajetória passando por quê? Teorema. X é chamado um campo de Killing ou uma isometria infinitesimal se a aplicação π de T0 é uma isometria, né? Então, essa aplicação aí sendo uma isometria. Bem, aqui, então vamos usar essa definição, né? Existem outras aí, mas aqui X é chamado... Então, aqui, claro que essa isometria está restrita ao domínio U, né? Que não é uma isometria global. Então, a gente vai definir aqui a função que é a isometria. Deixa eu ver aqui. Estou voltando aqui para a questão. A função que é a isometria que eles falam é uma f que sai de M em N, né? Então, vetoriais, seja um campo. Certo, e o campo ele é dado por df bola x, né? Então, mostra que então y é um campo de Killing se... Então, aqui talvez... Ele faz as duas provas ou só somente se? Talvez queira provar as duas coisas. Eu acho que a outra vai ser análoga, né? Então, vamos por como digo. Ele faz o se somente se, professor. Então, de fato, a gente considere essa isometria, né? A F que sai de M e vai em N. Bem, essa isometria a gente pode, como ela é um campo de Killing, como a gente tem, na verdade, ver aqui, o campo de Killing X é em M, né? Isso, professor. X pertence a M. E aí a gente tem a φ de T, P, saindo do intervalinho, né? Menos epsilon, cartesiano. Na verdade é infinitesimal, né? Então aqui eu posso colocar cartesiano U indo em M. Na verdade ela está definida aqui em todo o M, né? É uma isometria. Deixa eu ver aqui. Esse φ não precisa ser local, não, professor? Num aberto U? É local, né? Aqui. Estava nessa dúvida aqui. É porque como é solução da IDO, né, você só garante a coisa localmente. Então aqui eu vou apagar isso aqui e colocar um U. Certo? Então, U, claro, contido em M. Então, o Y, ele vai estar lá na frente, né? E esse camarada é a isometria. Então, falta você construir esse fluxo, né? E aí, esse fluxo ele é definido da seguinte maneira, né? Ele fala de fitil, né? Fitil de T. E Isso, aí, professor. fitil de TQ. Isso aqui é o φ de T. Deixa eu ver aqui. F composto com φ, professor? Ele faz F composto com φ, né? Certo. Isso, professor. F composto com φ.
Eu estava pensando em fazer o contrário, mas tudo bem. Então ele. E aí ele diz que esse camarada aí vai ser o novo fluxo, né? A gente chama de fluxo, né? Essa função aí, fluxo do campo X, né? É como se fosse, você pega um campo e aí transforma numa função. Bem, eu creio que há algum engano aqui, porque na verdade, como você quer construir esse camarada aqui na N, você tem que ter domínio também na M, né? Não é isso? Você tem que ter um domínio também na N. Então, para você fazer isso, você teria que fazer uma composição com F a menos 1, não é isso? Aí sim, esse camarada aqui, T, Q, esse camaradazinho sairia da N e chegaria em N, ok? Porém, essa F a menos 1, não sei se ela existe sempre. Essa F a menos 1 é que é o grande problema. Certo? Aí sim, aí essa F a menos 1 aqui, deixa eu só ver um detalhe, ela não está em toda a Φ, né? E também tem um detalhezinho. Isso aqui é a Φ de T, F a menos 1 de Q, certo? Professor, o fato de ser uma isometria garante a existência desse F a menos 1? Exato. Quer dizer, não garante. Essa isometria garante apenas localmente. Certo? Essa isometria existe. Vocês sabem que a diferencial vai ter que ser isometria, né? Ou seja, isomorfismo, né? Então, você vai ter que... Tem esse detalhe aqui, certo? Então ele poderia sair assim de um menos epsilon, epsilon, cartesiano, digamos, F de U. E aí esse F de U poderia ser um aberto de N. Exatamente. Aqui eu vou até fazer uma... Selecionar esse camaradinho aqui, porque a gente ainda não garantiu essa F a menos 1. Certo? Então, de fato, você considere U dessa maneira e considere V contido em N, tal que F, F a menos 1 de V está contido em U e F a menos 1, F restrita, eu vou escrever assim, certo? E F restrita a F a menos 1 de V saindo, vou escrever aqui embaixo, que aqui não cabe mais. F a menos 1 restrita a F a menos 1 de V. Certo? O IV aqui é tudo aberto, certo? Aqui não tem para que eu considerar coisas que não sejam abertas. Saindo de quem? Bem, esse camarada sai de F a menos 1, né? De V. Então, note que é um aberto menor aqui, ficou até parecendo um U, mas um V, mas é um U. Isso aqui chega em V. Tal que F tal que seja um difeomorfismo. Bom, pessoal, essa é uma parte de variedade importante. Então, se eu tenho uma função, eu creio que é do capítulo 1, né? Capítulo 1. Se eu tenho uma função que ela é isometria, então eu tenho o quê? df de U interno df de V. Aqui tem os pontos de base, né? Em P, em P. Na verdade,
Isso aqui em F de P. Isso aqui DF. Ou isso aqui é igual a U, V em P. Não é isso, pessoal? Quando você é isometria. Então, nesse caso, esses camaradas, a F ela não pode ter núcleo não trivial, né? A DF. Se ela tiver um núcleo trivial, o que é que acontece? Quando você substitui um camarada do núcleo aqui no lugar de U e V, então aqui por um lado daria 0, por outro lado você teria U vezes U, dando 0, que é uma contradição. Então, a DF não tem núcleo não trivial. Como a dimensão dos espaços é a mesma, então ela é isomorfismo. Aí, sendo ela isomorfismo, a gente vai para o teorema da função inversa. Se ela é um isomorfismo, então, o teorema da função inversa nos diz que ela é localmente um difeomorfismo, ou seja, existe um aberto, existe uma vizinhança dos dois domínios, né? Que aí eu faço essa propriedade aí, que vai dar um difeomorfismo. Nesses domínios aí é um difeomorfismo global, né? Porque você só pega pequenos abertos ali, né? Note que você já tinha um aberto U, mas eventualmente você pode diminuí-lo ainda. Certo? Posso chamá-lo até de util. Ok? E aí, esse fitil, professor, então, no caso, dá para mostrar que ela é uma curva integral, né? Um fluxo de y, né? Exato. Ela teria um fluxo de y. E aí, como φ é uma isometria, então fitil seria uma isometria também, né? Supondo que x é Killing, né? Isso. Quando x é killer, né? Porque de fato vai ser, porque todos os envolvidos aqui, fixado T, a φ também é isometria, né? Então, digamos, aqui é isometria, porque a inversa de uma isometria também é isometria. Isso é uma propriedade clássica, né? De fato, permanece isometria, permanece a mesma métrica, né? Se eu transferir uma métrica para lá e trago de volta, é a mesma. A F já é isometria de definição, e a psi é isometria, a psi não, a φ é isometria de propriedade do Killing, né? E aí, de fato, você tem essa composição de isometrias, e aí vai ser uma isometria também. Estaria mostrar que é curva integral do y, né? Isso é o que restaria para você finalizar a propriedade. Eu acho que com essa construção, professor, dá para verificar as contas sem problemas, né? Eu agradeço. Acho que dá para terminar a questão. Pronto. Excelente aí. É importante essa questão dos campos de Killing, que eles aparecem em várias propriedades, né? Você tem, como a gente viu na derivada tensorial, né? Se um campo é de Killing, você tem essa propriedade aqui, o L, G da métrica é zero. Isso aqui para a derivada de D. Aqui eu confundo, mas esse aqui é o I do colchete. Os campos é como se fossem os anuladores da métrica, né? Pelas direções ela dá zero. E aí vocês notem que isso aqui é diferente da outra derivada, né? A nábula x, porque isso aqui é sempre zero. Independente do campo de Killing. Independente do campo, né? Se é de Killing ou não. Então, sim, o Murilo falou aí. Bem, essa daí era a questão 5, né? Isso aqui, enfim. Basicamente, acho que eu Professor, não tenho ele. Oi? poderia tirar mais uma? Sim. É uma do capítulo 4, a questão 4. Capítulo 4,
Vamos voltar aqui para o texto. Eu tentei seguir a sugestão, porque o próprio livro, professor, ele dá uma sugestão, só que eu não compreendi uma coisa que talvez eu não, talvez esteja faltando um pouco de teoria. Questão 4, não é isso? Isso, professor. Se uma variedade com a seguinte propriedade, dois pontos P e Q, o transporte paralelo de Q não depende da curva que liga. Prove que a curvatura de M é identicamente nula, isto é, o R de YZ vai dar zero, não é isso? Bem. Aqui talvez seja voltar para as formas do... Deixa eu ver aqui. Talvez, deixa eu ver se... Foi qual a sugestão que ele dá, né? Você pega uma superfície parametrizada e aí ele pega esses campos, se o transporte paralelo ao longo da curva é, então, pelo lema 4.1, você vai ter dessa propriedade aqui, né? Seja V0 Eu fiquei sem entender, professor, porque o fato de trabalhar no ponto 0,1 é suficiente, porque se ele quer mostrar que a curvatura é zero, ele está fazendo todo o estudo aí considerando o ponto 0,1, né? E eu, sinceramente, não entendi o porquê provar no ponto 0,1 já garante que a curvatura vai ser zero para todo o campo, né? Porque aí ele está usando os campos del F, del T, del F, del S, né? ele está usando esses campos específicos. Isso, e ainda aplicando no ponto 0,1, né? E aí eu fiquei sem entender o porquê isso garante que isso vale para todo o campo, né? Eu estava pensando em usar aquelas formas dos símbolos de Christoffel diretamente, né? Mas para usar essa dica dele, tem que ter algumas informações aqui importantes. Né? Você tem o V0, está definido, só para eu observar, né? Nesse ponto aqui, então a gente pegou um vetor fixou, né? Um V0. E define um campo V ao longo de F, ou seja, então aqui o V de S é o V0, se e somente se, aliás, se T0 é diferente de zero, é o transporte paralelo de V0 ao longo da curva TF de TS, né? Claro que essa curva aqui, ela está fixada ao S, né? E aí você vai ter que ele é um transportou paralelamente, né? Só ver aqui um detalhe, né? No campo V ao longo de F, se V de S0 é igual ao próprio V0, a priori tem que ser o transporte paralelo, né, de V0, porque ele tá definido
na curva, né? O fato do transporte paralelo não depender da curva, nesse caso, permite que ele possa fixar essa curva e trabalhar com essa curva específica? Ele pode trabalhar com essa curva específica, né? Porque não depende, por hipótese, né? De fato, Isso. a gente tem que a recíproca é mais simples olhando diretamente a fórmula, né? Mas aqui nesse caso, eu creio que ele está fazendo essa equação aqui para mim, aqui ele já utiliza o transporte paralelo, certo? Porque o V0 ele está no F de 00, certo? Então, esse V de S, ele está fazendo meio que um campo ao longo dessa curva, certo? Então, aqui ele já é um transporte paralelo também. Acho que ele não chegou digamos, a ditar isso. Tá? Mas aqui é um transporte paralelo ao longo dessa curva de V0. Porque de maneira, talvez aqui eu vou fazer um desenhozinho rapidamente, voltando aqui para a mesma figura. Aqui, se você tiver, deixa eu só anotar aqui a pergunta. Essa é a questão. Deixa eu ver. É a 4 da página 117. É o capítulo 4. Questão 4. Vou colocar capítulo 4, porque aí. Enfim, ou seja, nesse caso você vai ter aqui o seguinte: você tem esse V0 aqui apenas. Porém, você vai ter essa curva aqui que ele chama V de meio que V de S, 0. E aí, aliás, V não, F, né? E aí você também vai ter uma curva meio que não é exatamente ortogonal, mas ela seria a F de, no caso aqui, 0t. Certo? Então eu faço esse transporte paralelo ao longo dessa superfície aí, dessa maneira aqui, né? O primeiro V0 eu transporto ele paralelamente aqui, e depois, se o camarada está aqui, o que é que ele faz? Ele transporta, deixa eu ver, vamos supor que o camarada está aqui nesse ponto, que é um F de, esse ponto aqui é um F de, ele faz ST, né, a anotação dele, só para manter a ordem. Ele transporta o vetor até aqui, e daqui ele faz novamente transporte. Nota que é um transporte meio quebrado aqui, né? Mas nota que qualquer curva que você pegar, vai ser o mesmo camarada aí, né? E transporta aqui paralelamente para V de... E aí ele chama V de ST. Né? Então, voltando aqui para o Manfredo. Então, esses transportes paralelos é dado por essa expressão aí. Então, pelo lema 4, essa equação aqui já é dada no lema 4, não é isso? Então, essa ds dt, por ele ser paralelo, essa daqui já é zero, né? Essa condição aqui. Deixa eu ver. Esse daqui já é zero por ele ser paralelo. Certo. E deixa eu ver aqui o outro. Isso daqui seria essa igualdade, então restaria mostrar que esse outro aqui também é zero. Porque aí, de fato, se ele for zero, então, deixa eu ver aqui. Então, esse R aqui vai ser zero também. Aí você pode escolher de tal forma que esse D de F seja um V1 e o outro seja um V2, e aí seria... Na verdade, aí na origem, esses camaradas aí tem que dar tudo zero.
Deixa eu só ver aqui o fato mais relevante que ele está trabalhando aqui, né? Como o transporte paralelo não depende da curva escolhida, V de S1 é o transporte paralelo de V01 ao longo de uma curva aqui tem que ver esse detalhe aqui, né? Que o V de S1 é o transporte paralelo de V de 01. Então, nesse caso, só lembrando lá a nossa figurinha. Então, vamos lá ver aqui, né? Eu sempre confundo esse negócio de botar o S antes do T, mas aqui ele tem. Então, eu começo com o S aqui 0, e aqui eu vou ter 1. E o outro camaradinho aqui, o T vai estar sendo 1, né? Então, o T está sendo 1, então ele vai estar aqui. No R2 vai estar aqui assim a figura, né? Então, ele diz que o V de S1, então tem um S aqui, vamos supor que seja menor do que 1. É o transporte paralelo de V de 01, né? Então aqui eu tenho S1 vai estar aqui, né? Um ponto aqui. Eu aplico o V nele. E o V de 01 seria esse camarada aqui. É isso. É porque o S está na primeira coordenada. Não, o V de S1 é esse aqui. Isso aqui é que seria o... Não, esse camarada aqui que seria o 01. Já me perdendo aqui a ideia. Então ele diz que o V de S1 é a mesma coisa do V de 01 ao longo da curva S, F de S1, né? Ao longo dessa curvinha aqui. Deixa eu ver aqui, o S vai estar variando e porém vai estar fixado à altura 1 ali, né? Onde ele diz que esse dV de S aí vai ser 0 também. Logo, esses camaradas aqui, R nesse ponto aí, desse camarada aqui seria 0 tudo, né? Só ver uma justificativa plausível. É que ele colocou 0 aí, mas ele poderia ter fixado. Deixa eu ver aqui. Ele não pode a priori fixar essas ideias aí. Se eu tenho que esses camaradas aqui são paralelos, então esse aqui vai ser 0. E da mesma maneira que ele fez aqui, esse outro também vai ser 0, né? Porque você está derivando parcialmente, a outra coordenada está fixa, né? Parece que ele está tomando, como o transporte paralelo ele não depende da curva, então parece que ele está tomando a primeira curva zera a primeira derivada, aí ele já toma agora uma segunda curva, e aí sobre essa segunda curva a derivada é 0, né? E aí ele chega ao 0 na curvatura, né? Mas eu não estou entendendo porque que ele não diz que aqui já é 0. Já que ela vai ser paralela.
Que aí você já eliminaria essa parte aqui. Mas Esse aqui ao seria o longo. zero, esse outro zero. Ah, tá. Mas ao longo da primeira curva ela é zero, professor, porque aí ele está fazendo a derivada covariante em relação a S, né? Isso. É, porque a priori é o seguinte, né? Você tem o V de zero S, esse camarada é V zero, mas de fato, quem é esse V zero? Tem que ser o transporte paralelo já. Ele tá errado aqui nessa definição aqui. Porque o V zero está nesse ponto aqui. Eu não posso definir ele no S zero. Eu tenho que transportar ele paralelamente já. Certo? E aí, claro, estão sendo todos transportados paralelamente. E aí, como não depende da curva, talvez aqui você possa ver a diferença é que você tem que esse camarada aqui, talvez o detalhe, vou mostrar que a derivada com relação a S de zero é t, aliás, é esse valor aí. Vou pegar o mesmo texto aqui. Você tem isso daqui, né, que é paralelo. V de S, zero, é igual a V zero. Ele escreveu assim, mas para dizer que esse camarada é paralelo, ou seja, dv de S zero, ds. Se esse camarada aqui é um V zero, então isso aqui é zero. Aí a pergunta dele é essa daqui, né? dv de S. Ele botou 1 aqui, certo? ds igual a zero. Se resta mostrar isso. Mas, na verdade, ele mostrou isso aqui. Mas, na verdade, ele quer mostrar isso daqui, né? dv ds de st igual a zero. Botou 1 aqui, botar um t é meio que arbitrário, certo? O importante é que você só tem a informação para o zero, e aí depois você prova para o 1. Por quê? Porque o t é arbitrário. Aliás, até porque a parametrização é arbitrária. Então, esse t aqui você pode fazer uma reparametrização que esse t vira 1. Só multiplicando por um escalar, né? Na verdade, não é nem uma reparametrização, é uma mudança de escala. Mas, enfim, nesse caso, para mostrar essa propriedade aqui, aí a gente vai ter o seguinte, né? Deixa eu só escrever aqui, dv ds de st igual a zero. O que é que a gente sabe? A gente sabe que dv del t, aliás, bota um dzão aqui, né? Essas nábulas aí às vezes confundem. Mas enfim, a gente sabe disso daqui, dv de st, t. Isso daqui é igual a zero, né? Porém, o que que a gente vai ter aqui, esse vetor? Eu vou botar esse vetor, eu vou chamar aqui, vou chamar que esse aqui seja o ponto S, T, né? Coordenadazinha S, coordenadazinha T. Então, para transportar esse vetor V0 para esse ponto T, ele botou 1 aqui, certo? T igual a 1. É só para fixar a ideia dele. Então, inicialmente, a gente fixa esse S, a gente transporta ele paralelamente, o V0. Ele vai sair desse ponto aqui, paralelamente para o ponto S0, né? Então, S0 é esse ponto aqui. S0. Aliás. E a partir daqui, eu transporto ele paralelamente para esse outro ponto, que eu vou chamar esse camarada aqui, é o V de S, T, né? Se eu transportei ele aqui paralelamente para cá,
Então, eu tenho que nessa linha aqui, o D. Aqui eu tenho que o D de V. D, no caso aqui foi desse camarada, DT, de ST. Isso aqui é igual a zero, né? E aqui embaixo eu teria que, como ele praticamente repetiu, ele tem a derivada também da zero. Então, restaria saber quem é que é esse camarada aqui, né? D de V del S em SP, né? Aí talvez aí a gente tenha que ver essa maneira que ele faz do transporte paralelo. Ele, ao invés de fazer aqui assim, agora eu entendi mais ou menos o que ele quer dizer, né? Então você pega esse camarada aqui, esse mesmo V0, e transporta ele paralelamente para cá. Eu vou até usar uma letra vermelha aqui, a opção 2. Opa, letra vermelha aqui. Certo, aqui está o V0. Esse camarada aqui, ele é quem? Ele é o V de... Bem, a primeira coordenada continua sendo 0, e a segunda coordenada continua sendo... E, aliás, a segunda coordenada agora é T, né? A gente chama de 1 aí para conveniência dele. Mas você pode ver que isso aqui vai valer para T. Então, inicialmente, eu vou ter o quê? Que D de... Eu vou escrever aqui, eu vou chamar de tio, certo? Para quem quiser achar, mas esse D de tio, D, dt, colocar assim, é igual a zero, certo? Porque foi transportado paralelamente. Porém, por outro lado, o que é que a gente vai ter aqui? Esse camarada, deixa eu ver aqui, continuo com ele aqui e transporto ele paralelamente aqui para V tio de ST. Aí você tem o que? V tio de ST, pela unicidade agora do transporte paralelo. Isso aqui é igual a V de ST. Esses camaradinhos aí, eles vão ter que ser os mesmos. E aí, inclusive, se você observar, eu posso fazer o transporte paralelo assim, levando esse camaradinha por aqui, daqui, e voltando para cá paralelamente. E aí você vai encontrar que o V de 0t é igual a V de 0t. Porque o transporte paralelo não depende da curva que você escolhe. Eu transporto ele para cá, depois para cá, paralelamente. E aqui, bem, aí aqui é o seguinte, eu transportei esse camarada paralelamente, ele virou esse. Então, se eu pegar esse camarada e transportar paralelamente ele de volta, então ele tem que virar o meu V de ST, que é a maneira que eu defino o V de ST. Certo? Então, nesse caso, o que é que a gente vai ter? Por ele ser paralelo. E aí, aqui eu vou fazer um adendo. Ao longo de toda essa curva aqui, também vai ter essa propriedade. O V de ST é igual a o V tio de S é igual a... Aliás, o V tio de ST é igual ao V de ST arbitrariamente, né?
esses camaradas aí eu fixei, porém eles são arbitrários. Ou seja, eu posso botar aqui esse camaradinho aqui, todos esses detalhes. Qual é a minha principal mudança aí? É que no primeiro eu transporto ele paralelamente no eixo X e depois paralelamente no eixo Y. Na verdade é no eixo S e eixo T. E no outro eu faço o contrário. Eu transporto ele primeiramente no eixo T e depois no eixo S. Porém, o transporte paralelo não depende da curva, então eles devem coincidir. Portanto, esse camaradinha dv del T deve ser zero e o del V del S também deve ser zero. É bem mais simples você fazer essa observação aqui na prova, certo? Ficaria mais simples até do que está aí no Manfredo. Nessa dica dele, né? Você vai usar o lema, tudo bem. Mas você quer que você vai dizer? Você faz primeiramente isso aqui é um transporte paralelo. Ele escreve zero por conta, enfim, enfim, não sei, alguma identificação. As identificações de Manfredo são bem complicadas. Então eu digo a vocês que isso aqui tá errado do ponto de vista abstrato, né? Isso aqui é um abuso de notação. Isso aqui é o transporte paralelo. E aí, de fato, você define esse camarada por outro lado, ou seja, se você faz esse transporte paralelo aí, e agora você pegou esse outro camarada, quando você fizer, deixa eu ver aqui, esse é o transporte paralelo de V ao longo da curva T igual a F de TS. Então, de fato, de V de TS ser esse transporte paralelo, você vai ter que del T, dv del T, isso aqui vai dar zero. Bem, aí para outra curva, você vai ter que... você não tem a informação que ele é paralelo sempre, porque ele está paralelo aqui com a segunda coordenada, né, que é a T, zero. Aí, para isso, você faz, digamos, o processo inverso. Você faz o transporte paralelo, você, digamos, faz essa outra curva que a gente chamou de vetil, né? Aqui. Opa. Você define vetil tal que V de zero T é o transporte. Definir simplesmente ao contrário. É o transporte de V0 é o transporte paralelo, né? Até, no caso aqui, 0t, o f de 0t. E aí você vai ter esse camarada aqui e vetil no caso de ST, é o transporte paralelo no caso de V de 0t até, que a gente vai chamar F de ST ao longo da curva F ao longo da curva F de S T. Aí eu vou escrever assim. Então, de maneira natural, você vai ter isso daqui, né?
D del S de ST. Isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque é o transporte paralelo, invertiu. Mas aí você observa que o que aconteceu? O vetil, você simplesmente fez o transporte paralelo do V0 até um ponto específico aqui, né? Você tinha o V0 aqui por um lado, você transportou ele por aqui, que é como o Manfredo faz. Por outro lado, você fez esse transporte desse vetor aqui, paralelamente. Você só pegou duas curvas, fazendo aqui uma aproximação suave, e aqui a outra, azulzinha aqui, ligando esses pontos aqui. E aí o Professor, transporte paralelo não depende da curva. Oi? eu posso ver esse desenho como o senhor está fazendo embaixo, porque como eu tenho uma superfície parametrizada, né? Então, a minha ideia era tentar olhar em cima, né, na variedade, né? Mas aí eu posso trazer para baixo e olhar no domínio de F, né? No caso, no 1. Isso, é porque a superfície parametrizada é só uma parte ali que você está trabalhando, certo? Ah, certo. É uma superfície parametrizada. Você, a priori, você vai levar ela lá para baixo ali, o transporte paralelo, porém, você vai fazer usando a métrica da M, certo? Não a métrica do R2. É a métrica induzida, né? Isso. Aí a métrica induzida, ela é basicamente como se fosse uma secção, né, da sua variedade. Que você vai permanecer com a métrica da variedade original. Certo, Certo? professor. E aqui eu coloquei aqui talvez esse ST, mas é só para dar ideia, né? Mas aqui de fato vai ser o F de ST, que é o F desse camaradinho aqui, que é o F de 00. Mas você pode simplesmente pegar a métrica da M, induzir aqui no seu plano R2, e aí trabalhar como se você estivesse nele, porém com a métrica de lá, e aí a topologia é do R2 mesmo. Ah, entendi, professor, entendi. Mas, basicamente, uma maneira mais simples é ver isso aqui, ó. Você faz dois transportes. Primeiro, em S, deixa eu ver aqui como é que foi que ele fez aqui. Ele faz primeiro o transporte em S, né? Ou em T. Em T. Em T, né? Isso, primeiro ele faz em T. Deixa eu só verificar aqui para confirmar. Não, mas o primeiro ele faz em T, mas você observa que o primeiro ele faz em S aqui, certo? Ah, porque VS0 já é V0. Já é V0. Ele faz isso implicitamente. Porque como é que você vai definir esse V0 se o V0 está nesse ponto aqui tangente? O V0, ele não está, o V0, a priori, ó, aqui é uma superfície, aqui é uma variedade qualquer. Então, eu não posso dizer que o V0 pertence a esse camarada ali. Ao T de, supor aqui de F de 00, eu tenho isso. Mas se eu mudar para isso daqui, eu vou ter uma interrogação se ele está nesse camarada aqui. Isso aqui não é verdade, né? Porque mudei o ponto. E S0. Eu tenho que transportar paralelamente primeiro em S, ou seja, horizontalmente. E aí depois eu transportando ali, eu transporto ele verticalmente. E aí, por fim, e aí na segunda etapa eu faço o seguinte, transporto ele primeiro verticalmente, depois horizontalmente. E aí essa função não se altera, né? Então, pelo primeiro transporte paralelo, esse camaradinha aqui daria 0, e pelo segundo, como eu mostrei que o V é igual ao V tio, então ele também daria 0. E aí, claro, esse produto aqui, você sempre pode construir uma... Bem, aí você teria o quê? Você teria que esse dá 0, esse dá 0, você tem essa identidade, então, de fato, o R desse camaradinho aqui é 0, né?
Bem, aí a priori você teria dois vetores, não depende da curva escolhida. Aí você faria, essencialmente aqui, você pode pegar dois vetores, U e V, né? O V e W, tal que um dá del F, del T e o da del F, del S. Eles precisam ser LI, certo? Para você. A priori, né, digamos, não necessariamente LI, mas se não vai dar zero, então já é zero, né? Se eles forem múltiplos um do outro. Você pegaria esses vetores e aí forma aquela minha parametrizaçãozinha ali no R2, bem bonitinha, né? Se der dois vetores LD, ou seja, um múltiplo do outro, não vai dar aquele meu desenho ali, enfim. Mas quando eles são múltiplos um do outro, já é trivial. E aí você vai ter que o R, você essencialmente aqui, você pegou um V0, aí você vai ter isso aqui, né? O R de V e U, e esse V0 aqui é igual a zero para todo U, V e V0. Então, de fato, a curvatura deu zero, né? Isso aí, aquele ponto. Certo, professor. Eu vou pensar nisso que o senhor falou, né? Mas eu acho que eu acho que faz sentido. Eu acho que eu tô começando a entender. Tô começando a entender essa parte. Né? O livro do Manfredo ele é muito difícil porque ele tem muita coisa assim, identificações, né? Acho que nas soluções também, mas isso é importante. Mas isso daqui não é que esteja, o Manfredo está errado, é porque ele identifica. Porém, ele é muito, digamos assim, né? Aí nesse caso aqui ele diz que é paralelo, então ficaria meio estranho. Eu acho que o que ajudou bastante, professor, foi ver a coisa embaixo. Eu não estava vendo embaixo, eu estava tentando ver em cima, vamos dizer assim. Pensando como... Eu sei que M é uma variedade, não é uma superfície, mas tentando entender como se fosse uma superfície e ver as curvas em cima, né? Mas aí o fato de ver a coisa sendo levada embaixo, no domínio U, eu acho que fica mais claro de entender dessa forma. Né? Fica Acho bem que mais claro. eu acho que eu acho que eu consigo redigir ela de forma correta. Certo, certo. Você nota que ele bota um aqui também, porque esse um vai ser arbitrário, né? Que eu poderia, ao invés de ter colocado ST, eu colocaria S1 aqui, né? Mas eu coloco ST porque aí está compreendido todos os camaradinhas que estão aqui dentro, certo? Também. Mas é bem interessante aí você dar uma olhada nisso. Bem. Certo. Obrigado, hein, professor. Ok. Acho que agora realmente fica mais claro essas dicas, né? Assim, do Manfredo, que tem umas são bem complicadinhas. Outra forma que vocês podem tentar é usando diretamente a fórmula dos símbolos de Christoffel. Não sei se isso vai ajudar lá, né? Talvez sim, talvez não. Se eu fosse tentar fazer essa questão sem a dica, eu iria tentar usando ali diretamente. Talvez não seja eficiente dessa parte. Aí eu teria que colocar um sistema de coordenadas, né? E usar a forma clássica, a expressão clássica para curvatura, né? Isso. Você teria que colocar um sistema de coordenadas só para exemplificar e você teria isso daqui, né? Bem, não exatamente isso. Você teria, se eu lembro aqui, fala, mas eu acho que você tem a forma de transporte paralelo bem aqui, né? Deixa eu ver se é nesse, não, acho que no anterior ainda. Esse aqui. Esse aqui é de fluxo geodésico aqui ainda. Na página 103, professor, ele escreve o R no sistema de coordenadas, né? Aí quando o senhor falou em tentar escrever com o símbolo de Christoffel, eu pensei
nessa página aqui. Ah, certo. Não, mas eu digo essa daqui, ó. Se o transporte paralelo, isso aqui dá zero, né? A expressão clássica, né? É. Então aqui seria o seguinte, né? Em termos desses símbolos de Cristóvão, observe que a derivada usual no espaço euclidiano envolve um símbolo de Cristóvão. E aí, claro, né, o transporte paralelo não depende da curva, né? Só lembrar aqui quem é a curva, né? Esse V, se eu não me engano, V é igual a V seria igual a VK del XK, né? E talvez aqui, deixa eu ver. Vou colocar um somatório, certo? VK del K. Já o X, já a curva é assim, alfa de T é igual a, eu vou escrever isso aqui, a xi de T, né? X1, na verdade eu posso escrever assim, alfa linha de T, certo? Alfa linha de T, isso aqui é igual ao somatório e del de, deixa eu ver aqui, dx i, somatórios em i, del T e del i. A priori, esse camarada depende dessa derivada da curva aqui, né? E aí vocês teriam que ver que a derivada dela que se o camarada não depende da curva, e aí vocês escreveriam, por exemplo, que o transporte paralelo de dois campos deu a mesma coisa, teria que mostrar essencialmente que na verdade, com esses gamas i aqui, né? Suponha que um desses aí é diferente de zero, né? Na verdade. Mas suponha que um gama i jk, você tenha um gama i jk diferente de zero. Aí você escolheria uma curva específica e trabalharia assim. Mas eu acho que vai ser aquela mesma ideia dele. Porque você só pegaria uma parametrização oficial para essa curva, certo? O seu IJ, por exemplo, não precisa que esse camarada aqui, para ter curvatura não nula, bastava que ele fosse diferente de zero num I e num J. Aí o IJ iriam fazer o papel do S e do T. Na verdade, as coordenadas XI, XJ. Aí ia ser, basicamente, você fazer umas continhas com isso. Ok, professor, obrigado. É um pouco delicado aqui, mas eu acho que é possível fazer isso daí, né? Essencialmente, só voltando aí, né? Seria meio que a recíproca bem direta, né? Se o gama é zero, então, de fato, ele não depende aqui dessas coordenadas da curva. Agora, porém, se ele não depende da curva, aí você tem esses gamas i aqui, né? Ó, diferente de zero. Del x i aí. Eu teria que pegar um vetorzinho específico, talvez, de maneira... Ok. Sim, o Murilo aí, a gente fez isso aí mais pela dica do Manfredo, certo? Esse último, né? Não foi no solucionário, não. Foi mais tentar destrinchar a dica, que a gente vê que tinha uns detalhinhos para esclarecer. Mais algum aí, pessoal? A gente tentar ver essas... Professor? Diga. A questão 3 aí. Essa questão 3 de qual? Justamente essa aqui? que tá aí na tela. Sim. A 3. Dimensão isométrica supõe que a métrica induzida por F seja C1 a vizinhança. Defina o componente tangencial de prova que é a conexão riemanniana de M. Eu achei ela um pouco confuso, né? Porque a priori os campos não estão definidos no F de U, né? E não em M. Ela, talvez aqui.
Vamos lá, né? Então, suponha que tal, então seja uma vizinhança, tal que seja uma subvariedade. Inclusive, a gente vai no próxima aula, né? Depois das provas aí, vai falar de subvariedades em maiores detalhes. Isso aqui é bastante importante. Então, sejam x e campos, estendendo os vetores. Estenda os campos x em um aberto e v. Defina esse camaradinho aí. Componente tangencial de D. Então, prove que, a priori, você não tem que esses x e y estão definidos em f de u, não é isso, Fábio? Exato, são campos do... O x e o y são campos do f de u, não? Isso, aí você estende ele para a M Um toda. aberto de m barra, né? Isso, no aberto, não Aí, consegue só que definir. ele pede para você mostrar que esse náblazinho aí sem a barra, né, é a conexão do M. Eu fiquei confuso nisso, né? Porque, a priori, usando esses fotos aí que ele... essas hipóteses, né, que ele dá, a gente consegue mostrar que, na verdade, a gente tem uma conexão riemanniana no f de u, né? Na subvariedade. Dá para fazer isso. Aí eu não sei como levar isso para o M depois, né? Porque você já tem a conexão, né? A É, imersão, supõe que é uma métrica. Porém, o detalhe é o seguinte, essa conexão aqui, deixa eu ver aqui, você tem que primeiro mostrar que ela está bem definida, né? Ou seja, não depende da extensão que você escolhe. sim, outra dúvida nisso aí que eu tive, eu usei o seguinte fato, eu peguei uma curva no f de u, uma curva Certo. diferenciável. Aí eu posso afirmar que essa curva também é diferenciável no m barra, Ah, certo. Você pegou uma porque o f de u é curva. subvariedade, né? Aí eu posso afirmar Isso. isso também. Aí a curva, como cai em f de u, automaticamente cai no m barra, né? Aqui eu creio que sim, né? Você pegou uma curva alfa, Sim, saindo de de I um i para o f de u. para o F de U, né? Aí eu afirmei que essa curva também é diferenciável, né? No m barra. Aí eu posso afirmar isso naturalmente? Ah, não, peraí. Então a sua curva inicialmente ela está em U, não? Ou em F de Não, U? eu peguei aí caí no f de u, né? Porque o f de u não é uma variedade, né? É uma variedade, é isso. Aí beleza. Aí ele sendo subvariedade do m barra, eu posso afirmar que essa curva ela também é diferenciável em m barra? Ah, certo, né? Não é porque esse f de u está contido, né, no m barra. Porque o Aí que você tem automaticamente aqui, ele isso tá... daqui, né? Se você compor aqui na reta e tal, o que você tem é o seguinte, é que F bola alfa é diferenciável, não é isso? Sim, sim, é diferenciável. Agora o que é que você quer mostrar? Você queria mostrar que Não, é porque eu vou pegar isso, né, para mostrar que os alfa fluxos de estão bem I, definidos depois. Eu vou pegar um fluxo local, né, do alfa de I em M é campo. diferenciável. Eu creio que sim, porque aqui só mudou o contradomínio, né? É isso que eu estou pensando. E como é subvariedade, né, é como se a estrutura É. de variedade diferenciável fosse a mesma, eu acho que Aqui, se vale, você né? quiser ser bem prático, você pegaria uma G, que você quer mostrar? Você quer mostrar que ela é diferenciável em M, né? Isso, porque Você eu sei que é pegaria uma diferenciável G. F de U, né? Você quer mostrar que é diferenciável em M barra, não é isso? Exato. Você pegaria uma G saindo de M e chegando em R, certo? E Sim. aí você pegaria agora a sua alfa, que na verdade é F bola alfa, né? E aí você faria, digamos, essa propriedade aqui, né? Você pegaria essa curva aqui que eu vou chamar de beta, que é igual a quem? G bola F bola alfa. Então a alfa já é diferenciável. A F também é. E a G também é, então é Ah, então dá certo, diferenciável. né? E Pronto. essa beta aqui, ela sai de I em R, certo? Exato. Então Pronto. aqui, Aí, para mostrar que está bem posição. definido, né? A gente tem esse X. Aí a gente vai para as extensões de X, né? Isso, Só que eu considero, por exemplo, um fluxo local de X, né? Vai ter uma isso, curva, né? Tal que o isso. X, uma curva C, por exemplo. Aí o X de C de T vai ser a diferencial dessa curva, né? Como Aí é só o que, né? Como é fluxo? Aí você tem que o X composto com essa curva, né?
Hum, Por exemplo, se a curva é C, aí x de C de T vai ser o diferencial de C, né? Em T, não é isso? isso, Derivada de C em T, não é isso? isso. É, fluxo no ponto P. Aí quando a gente substitui lá na conexão, nesse nablazinho, aí, por exemplo, aí você vai ter que o X se chama de X1 e X2, duas extensões, né? Uhum. Aí, aí durante, no percurso dessa curva, né, o X1 e o X2 vão coincidir, não é isso? Porque eles vão ser igual ao X, né? Porque vai ser uma extensão de X. Aí eu acho que isso prova, né, que a conexão vai estar bem definida, né? Isso deu Esse para camarada pegar? aqui, Exato, porque pois, eu pego duas extensões, x1 e x2, né? Substituindo esses x barras. Aí eu quero provar, por exemplo, que o nabla barra de x1 de y barra é, é igual ao nabla barra de x2 de y barra. Não é isso que eu quero provar? Para estar bem definido. calma aí, que eu tô meio perdido aqui. Muitas informações. É muita informação. Primeiramente, esse exercício, ele talvez você possa facilitar usando alguns resultados já, né? Primeiro Sim. é que existe essa extensão, né? A priori poderia nem existir, né? É Ah, muito sim, fácil. ela existe, sim. Existe extensão. Se ela não existisse, quer dizer, aliás, para provar que existe, basta você pegar essa subvariedade e faz aquelas parametrizações meio que triviais, onde, por exemplo, as primeiras n coordenadas são relativas a m e as demais são relativas a m barra, exclusivamente, né? São meio que você tem esse, digamos, no seu domínio ali da sua da sua parametrização, elas vão estar ortogonais no domínio, né, na métrica do RN. Lá em cima, eu não sei, está transversal, mas enfim. E aí você estende, digamos assim, ela de maneira simples. A existência seria x barra é igual ao somatório de, como é que se diz? X, Usa a x. parção da unidade, talvez. Não precisa passar na andar, não. É o somatório das suas coordenadas. Eu vou chamar de VI, del XI, e variando de 1 até N, certo? Sim. Porque as outras coordenadas VJ, com J variando de 1, aliás, J variando de N mais 1 até N mais K, seria tudo zero, certo? Isso aí é um Certo. vetor que está definido no produto, né? Exato. Essencialmente, claro, o domínio dessa VI aqui, ela deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então, nesse caso, inicialmente a VI ela tem coordenadas x1, xn, né? Mas como é que eu faria ela saindo de um aberto que tivesse coordenadas até xn mais k? Bem, basta você definir a mesma expressão, né? Então, seria VI tio de x1 até xn mais k igual a VI de x1 até xn, né? Você simplesmente faz a projeção. Se você quiser ser mais Caxias, você bota aí VI é composto com a projeção, né? Sim. Mas, de maneira prática, vai dar isso. Aí você existe essa extensão. Aí, bem, a Sim. segunda parte é provar esse camarada aqui não depende da extensão, não sei, cara. Isso aqui, a priori, não. Porém, quando você faz a parte tangente, aí não depende, certo? Sim. Porque é o seguinte, isso daqui, a depender da extensão que você escolha, pode dar muito complicado. Porém, quando você fizer isso daqui, x tio, y tio, tangente, aí isso aqui não deve depender da escolha. Isso daí é o que não deve depender. Aí, Certo. claro, aí você pode justificar de N maneiras. Pronto. Essa é a sua maneira.
Aí depois que você já tem isso daí, que não depende, aí faltaria mostrar as propriedades de ser uma conexão de Levi-Civita. Aí você mostra as N propriedades lá, né? Eu acho que é Sim, 5 sim. propriedades, né? Pronto. Aí, supõe que a gente já fez isso tudo. Só que esse nabla aí, Certo. o que está sem a barra, ele não estaria definido no F de U. Ele estaria definido no F de U. Aí ele pede, né, para mostrar que seria uma conexão de M. Aí eu fiquei, assim, com dúvida nisso, sabe? Ah, entendi. Mas aí Entendeu? é local, entendeu? Essa Local. conexão é Sim, local por conta do seguinte, eu fiz essas cartas aí, tudo isso moído, sim, sim. mas aí, localmente, naquela vizinhança ali, essa conexão, nabla barra, esse camaradinho aqui, localmente, isso aqui em F de U, né? Isso aqui é isso, né? Aí é que vem a parte importante, a conexão do Levi-Civita é única. Então, em todos os locais tem que ser a mesma. Ah, no caso, entender. Porque Aí você talvez tenha um segredozinho, né? Esse F localmente ele vai ser um mergulho, né? Aí, tipo, tem uma conexão de lever civita no FU, né? Exatamente. Localmente, aí você leva localmente, né, para É um porque ele M, né? trabalha Só com que mergulho, né? Não trabalha. Aliás, ele trabalha com imersão aí, né? Na é 3, porque né? eu tava pensando naquele fato, né, que toda a imersão é localmente um mergulho, aí acho que Exato. Aí você só vai trabalhar com a vizinhança e depois é que vai passar para o todo. Mas aí, para passar o todo, você usa essa propriedade, que a conexão do Levi-Civita é única. entendi. Aí ela tem que coincidir em cada vizinhança lá, né? Se elas tiverem interseção, tem que coincidir nos abertinhos. Ok, ok. Mas é de fato, você tem tudo, é um processozinho aí. Porém, essas propriedades de conexão ser única, elas ajudam bastante aí, principalmente nessas coisas, né? Agora, eu tenho certeza aqui que você só consegue provar que a parte tangente que não depende, certo? Porque se você fizer extensões muito arbitrárias, esse camarada aqui vai ser diferente, certo? Porém, quando Certo. você faz o tangente é que dá o mesmo. E sim, aí quando você faz o tangente, você obtém que dá a mesma, que dá uma conexão de Levi-Civita. E como ela é única, aí tem que ser essa. Ok. Também você Naquele usa cenário, a ele. conexão tanto localmente quanto na própria prova você usa a unicidade da conexão de Levi-Civita. Entendi, entendi. Tá bom. Pronto, eu ia falar mais alguma coisa? Não, mas é que no solucionário ele faz sem usar a parte tangente, sabe? Só que eu achei muito estranho a justificativa dele. Aí eu acho que tá errado, não sei. Se você conseguisse fazer digamos assim, extensões que continuassem tangentes, né? Você está usando meio que implicitamente a parte tangente, né? Se você conseguisse extensões de y e extensões de x em que esse camarada aí continua tangente, talvez usando transporte paralelo, uma coisa desse tipo, também dá certo, né? Você não Ok. precisaria depois passar a parte tangente, por quê? Porque já é tangente. Mas eu não vejo, usando essas curvas, não conheço uma maneira de você construir isso aí, essas extensões aí, talvez até exista, usando essas propriedades aí. E aí, como não depende da extensão, aí pode pegar qualquer uma. Tá certo, professor. Ok. Mais algum aí, pessoal? Então, tá bom, né? E, pessoal, acho que já hoje foi bastante produtivo aí, vocês tiraram a dúvida, né? Que seriam umas interessantes. Pessoal, meu menino caiu aqui, eu vou
menino caiu aqui da cama, pessoal. Vou encerrar aqui, mas eu creio que deu certo hoje. Depois eu mandar a gravação para vocês. Beleza, professor. Espero que esteja tudo bem aí. Né? Beleza, professor. Valeu.